Seja muito bem-vinda a essa aula. O meu nome é Marina e eu trabalho com estruturação e organização de negócios e vim para essa aula para te ensinar a organizar o seu negócio desde o início. E não tem problema, se você é uma pessoa desorganizada hoje, você pode sim aprender a se organizar para que seu negócio também esteja organizado. Eu trabalho com construção de primeiros negócios, ou seja, eu ensino mulheres a terem uma postura profissional e saírem do amadorismo com os seus negócios, independente de qual seja o nicho ou ramo de trabalho. Então vamos lá? Para que a gente consiga organizar o nosso negócio de uma maneira eficiente, a gente precisa primeiro organizar a nossa vida pessoal. Porque se estiver muito bagunçado, a gente de certa maneira vai transferir isso para a nossa empresa e ela também vai ser organizada. O reflexo da empresa é seu. Tudo que acontece na sua empresa é por culpa sua. Então, se você é desorganizado, a sua empresa vai ser desorganizada. Se você é impaciente, você vai levar essa impaciência para os seus colaboradores. Então, tome cuidado com seus comportamentos para começar a gerir de maneira mais leve, mais tranquila a sua empresa. Então, vamos lá? Para a gente entender a organização como um todo, eu vou trazer para vocês aqui 5 diretrizes básicas de organização que vem lá de um método que chama GTD, do autor David Allen. Ele estudou várias formas de organização e criou um método. E a partir desse método, a gente consegue ter uma visão geral da nossa vida e ir organizando cada parte bem devagar. Porque com organização, não adianta você querer pegar tudo de uma vez e tentar resolver tudo de uma vez. Isso não vai dar certo. Então vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem muitas distrações na hora que a gente está fazendo alguma tarefa. Então, para a gente começar a evitar isso, nós vamos para a primeira diretriz do método GTD, que é coletar informações. Ou seja, quando você estiver focado ali num trabalho, você tem que evitar se distrair para fazer outras coisas. Porque o que acontece é que a gente está ali preenchendo uma planilha no Excel, de repente o celular vibra e você vai ver o que é e se perde no WhatsApp. De repente você quer checar uma postagem no Instagram e se perde no Instagram. E aquela planilha que você estava fazendo já foi embora, você já perdeu tempo, já perdeu sua concentração. Até você voltar ao normal, vai demorar um tempão. Então, se você, quando estiver fazendo uma tarefa, você apenas coletar as informações, você vai ver que o seu tempo vai render um pouco mais. Então, para isso, você precisa de um caderno que se chame caixa de entrada. Vai ser um lugar onde você vai colocar as informações que chegarem, como se fosse um correio, você só está recebendo as informações. Você pode ter também um aplicativo de organização qualquer do seu celular, um Google Keep, ou um bloco de anotações, ou mesmo um WhatsApp que você vai nomear ele de caixa de entrada. Você pode também ter uma caixa de entrada física, para aquelas coisas que forem chegando do mundo material para você. Conta de água, conta de luz, ou às vezes um cartão, ou às vezes um lembrete, você vai jogar tudo nessa caixa, para que as coisas não fiquem espalhadas na sua mesa e gere mais desconforto em ver aquela desorganização toda. Essa primeira diretriz, que se chama coletar, você vai apenas anotar as coisas que chegarem até você. Vamos citar um exemplo hipotético. Você está lá no computador respondendo um e-mail. E aí o seu filho liga no seu celular ou ele manda uma mensagem de WhatsApp para o seu celular e você vai se distrair ali para tentar responder ele naquela hora. Não, você já vai ter avisado o seu filho previamente que você só vai responder as mensagens dele na hora do almoço ou em algum horário do dia específico. Então você vai ver a mensagem, ver se tem alguma coisa para você fazer de fato naquela mensagem. Suponhamos que precisa levar a fruta para a escola na terça-feira. Aí você vai pegar essa informação e vai tirar do WhatsApp e tirar também da sua cabeça de ter que lembrar de comprar fruta terça-feira para o seu filho. Então você vai anotar lá no seu caderno, levar a fruta para a escola terça-feira. E aí você vai só anotar isso no seu caderno. A partir desse ponto, você vai continuar focada naquilo que você estava fazendo, ou seja, respondendo o seu e-mail. Chegou uma mensagem, sei lá, o seu marido às vezes te chamou para resolver alguma coisa. Você precisa deixar comunicado que você tem um horário para resolver as coisas de casa. Então, da mesma
maneira que você tem um horário para resolver as suas coisas de trabalho, você vai juntar tudo isso. Porque uma empreendedora, ela não somente tem a vida de empresária, ela tem a vida pessoal também. E é a mesma pessoa que está gerindo a empresa e gerindo a vida pessoal. Então é impossível a gente separar isso. A gente separa as contas jurídicas, a pessoa jurídica e a pessoa física. Mas dentro da organização é tudo uma pessoa só. Não tem como você fazer uma cópia de você e pedir para resolver as coisas de casa. Seria bom, né, se a gente tivesse uma cópia para poder resolver. Mas isso não é possível ainda. Então, a partir desse momento, você vai ter uma lista de coisas que você foi anotando. Se você lembrou de alguma coisa, você também vai anotar nesse caderno de caixa de entrada. Por quê? A nossa mente, ela não foi feita para guardar coisas e nem lembrar de nada. A nossa mente foi feita para criar, para resolver problemas, para inovar. Então você precisa parar de uma vez por todas de achar que você precisa lembrar de todos os compromissos, que você precisa ter tudo na ponta da língua para poder responder. Não, tenha sempre este caderno de caixa de entrada para que depois você possa organizar as informações dentro da próxima diretriz. A próxima diretriz é processar. Você vai processar essas informações que você recebeu, ou seja, informações que você consegue resolver ali aquele problema entre 2 a 3 minutos, você precisa resolver logo, para aquilo ali sair da sua vista. Então, você vai olhar, vai resolver em 3, 2 minutos, vai lá e resolve e pronto, rasga o papelzinho ou risca da lista. Tudo que você não conseguir resolver nesses 2, 3 minutos, você vai jogar para o próximo passo, que é organizar. Nesse ponto de organização, você vai organizar por contextos. E o que seriam esses contextos? Os contextos, eles são como se fosse lugar. Ou seja, você tem o contexto da sua casa, dentro da sua casa você tem o contexto computador, dentro do computador você tem o contexto e-mail, você tem o contexto rede social, enfim, você vai selecionar o contexto do jeito que você quiser. O importante é que você tenha listas por contexto, porque, por exemplo, se você for na rua, você vai ter um contexto rua de várias coisas para resolver na rua. Então, você vai abrir este seu aplicativo no celular ou o seu grupo de WhatsApp, ou vai abrir o seu caderno em que você separou isso. O ideal é a gente organizar em aplicativos digitais, tá, gente? Porque se a gente organizar em materiais analógicos, não funciona muito bem, tá? Então, o ideal é você ter as listas lá no seu Google Keep ou no Evernote, ou em outro aplicativo de anotação, para que você, quando você estiver na rua, você vai ter acesso a essas informações facilmente. Então, eu uso o Notion para me organizar, mas não necessariamente você precisa ter o Notion para fazer esse tipo de procedimento. Então, você vai ter uma lista de coisas para resolver na rua. Então, você não vai ficar andando igual uma barata tonta lá no centro. Você vai ter uma lista e provavelmente você vai organizar essa lista. Tudo isso aqui é no mercado, tudo isso aqui é na loja de roupa, tudo isso aqui é na casa lotérica. Não sei o que você vai fazer na rua. Você vai organizar essas tarefas dentro do contexto rua. Então, você vai resolver tudo que tem lá. E quando você estiver na rua, você não vai ficar resolvendo o contexto que você precisa resolver no computador. Quando você sentar no computador, aí sim, você vai resolver tudo que está lá naquela lista. Quando você sentar com a sua sócia ou sentar com o seu marido para resolver alguma coisa, você vai ter uma lista de tópicos que vocês precisam resolver. E aí, nesse formato, fica fácil de você não sobrecarregar essas tarefas, porque o que acontece é que a gente faz uma lista gigante e aí a gente assusta só de ler a lista. Então a gente acaba fazendo o que dá na telha, a gente não entende a prioridade de nada. Então quando a gente começa a separar isso, a gente vai vendo o que é prioridade, o que não é, o que é uma coisa que você poderia ter delegado para alguém. É interessante você pegar essas informações e começar a mapear elas. Porque aí você vai ver que como uma empresária tem coisas que você não precisa fazer. Como uma mãe de família, tem coisas que você pode delegar para o seu marido e até mesmo para o seu filho fazer. Então, faça isso, seja a educadora dos seus ambientes, seja do seu ambiente corporativo, seja na sua carreira. Tudo isso que eu estou falando serve tanto para quem é só dona de casa, serve para quem é empresária, serve para quem ainda está na CLT, trabalhando, tem algum cargo em algum lugar. Quando a pessoa se organiza dessa forma, as pessoas sabem que existe hora para te mandar algum recado, você tem um tempo para responder as pessoas no WhatsApp.
Deixe isso claro para as pessoas, para que você também não fique o tempo todo tendo que dizer não. Deixa esse critério estabelecido. Assim, você evita de ter que ficar falando não toda hora, porque a pessoa já sabe que você só responde até 24 horas. A pessoa sabe que você só responde mensagem do WhatsApp na parte da tarde. Então, você vai organizando e vai educando as pessoas. Ninguém precisa saber o que tem dentro da sua cabeça. Você precisa comunicar isso para as pessoas. Então, depois que você separou todas essas tarefas por setores, ou seja, por lugares ou contextos, você vai executar. Então, você vai pegar lá o contexto de computador, tudo que você tem para fazer no computador, você vai lá e vai fazer todas as tarefas. Tudo que você tem para resolver no Instagram, você vai sentar lá e vai resolver coisas dentro do Instagram. Assim, você consegue ter uma rotina de coisas para fazer durante o dia, uma rotina de ações para te ajudar a ficar um pouco mais organizada. E ao final dessas 5 diretrizes, a gente tem a parte de revisar. Porque não adianta nada a gente registrar tudo isso, não ter um momento para voltar lá e ver o que foi feito, o que não foi feito e por que não foi feito. Então, essas informações, elas estão arquivadas ali para você acessar e revisar e tomar uma atitude com relação àquilo. Se você vê que está sobrecarregado, você precisa de alguém para te ajudar. Seja uma babá, seja uma diarista, seja o seu marido, tomar mais ações no cotidiano de vocês. Então, isso é extremamente importante para você ver o panorama de todas as suas atividades durante um dia, durante a semana. Então, acompanhe comigo, vamos revisar essas 5 diretrizes. Primeiro, a gente só coleta, a gente não censura, a gente vai lá e anota. Veio um pensamento, a gente vai lá e anota. Veio uma demanda por WhatsApp, a gente vai lá e anota. Chegou uma conta de luz lá do correio, você pega aquela conta de luz, coloca na caixinha em cima da sua mesa para que ela não fique espalhada. No final do dia, ou à tarde, ou em algum momento que você escolher, você vai sentar e vai ver, deixa eu ver como é que eu vou resolver com essas tarefas que chegaram até mim. E aí, você vai para o processar. Logo depois do processar, você tem o organizar. Aí sim, você vai colocar nos contextos para depois executar. E assim que executar, vai semanalmente ou todo final de dia revisar o que foi feito. Com essas simples 5 diretrizes, você vai conseguir ter um outro panorama da sua vida, um outro panorama das coisas que você faz. E aí você vai ver, poxa, agora eu estou organizada. Pode ser que depois de um tempo isso fique automático. Pode ser que depois de algum tempo você adapte-se a outro tipo de método, mas a priori você vai ter uma base muito legal para trabalhar a sua organização do jeito que se encaixa melhor no seu dia a dia. Essas 5 diretrizes de organização, elas precisam estar bem consolidadas no seu dia a dia, porque a partir delas você vai começar a organizar a sua vida dentro da sua empresa. Então vamos lá para a nossa empresa, para a gente entender um panorama geral de como que funciona a organização dentro de uma empresa. Já existem estudos que organizaram a divisão básica de toda a empresa. Então, em toda empresa, pensando lá numa pasta do Google Drive, imagina comigo, você está lá com o seu Google Drive aberto ou com o Dropbox, que seja um lugar onde vocês arquivam os seus documentos da sua empresa e, pelo amor da deusa, não me arquivem documentos no computador. Abrindo uma grande aspas aqui dentro dessa nossa conversa, não arquivem documentos ou criem pastas dentro do computador propriamente dito. Sempre coloquem os seus documentos na nuvem, num Google Drive, num Dropbox, num OneDrive. Não deixem os documentos dentro da máquina, dentro do seu equipamento que você trabalha, porque esse equipamento, como todo equipamento, ele pode dar uma pane e você perder tudo. Então, não tente testar isso aí na sua empresa, porque eu tenho várias mentoradas que já perderam tudo porque colocaram os arquivos no computador e não na nuvem. Então, fechando essa grande aspas, a gente tem dentro da organização de pastas ali dentro do Google Drive, onde você vai arquivar os seus documentos e scanners e notas fiscais, a gente vai separar esse drive em 5 setores. O setor de organização, que é onde a gente vai organizar as nossas rotinas, processos. Vamos ter uma planilha com todas as legendas de arquivos que estão lá no Google Drive. Vamos ter uma pasta que se chama gestão. E aí nessa pasta gestão, a gente vai colocar
tudo que for relacionado à gestão de pessoas, à gestão de processos, à gestão interna dentro da sua empresa. Temos também uma pasta que a gente pode nomear de pasta de administração. Nessa pasta a gente vai ter dados da empresa, vai ter o contrato social, vai ter notas fiscais que você precisa arquivar caso você seja uma empresa física. Então, dentro desse administrativo são todas as coisas burocráticas ali dentro da sua empresa. E além dessa, temos a pasta comercial, que é toda a comunicação que a sua empresa tem com o externo, seja cliente, seja fornecedor. Então, se você tem um calendário editorial, ele vai ficar aqui dentro da pasta comercial, porque é uma comunicação com terceiros. Você vai postar no Instagram, no Facebook, no YouTube, para se comunicar com terceiros. A gestão de tráfego digital que tiver dentro da sua empresa, todas essas informações vão ficar nessa pasta comercial. E a última pasta é a de produção. Pensa numa grande empresa de produção, né? Tem lá a parte da fábrica, onde é montado os produtos. Tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que são produtoras de conteúdo digital. Então, aqui vai ser o lugar onde ela vai arquivar todo o esqueleto do curso, a didática que vai ser usada, todo o conteúdo vai ficar armazenado aqui dentro dessa pasta produção. Dentro dessa pasta produção também vai ter aqueles cursos que te formaram para ensinar o que você ensina hoje. Aqui vai ficar todo o seu embasamento teórico, referências bibliográficas, tudo isso vai ficar aqui dentro da produção. Por quê? É matéria-prima que você usa para construir a sua aula, o seu curso. Então fica aqui também dentro de produção. E para quem trabalha com produto físico, aqui vão ficar as suas planilhas de estoque, vai ficar as suas planilhas de vendas, dos seus preços de vendas que você envia para o cliente, dos preços de vendas que você envia para os representantes da sua marca que vendem para você. Então, aqui dentro dessa pasta produção vai ficar toda a documentação, planilhas, documento de Word, PDF, scanners que você fizer. Olha só como é que a vida já começa a simplificar. Todo documento que chegar, você vai olhar para ele, onde que eu arquivaria isso? Ah, esse aqui é o contrato social da minha empresa. Onde que eu vou arquivar? Dentro da pasta de administração. Ah, essas aqui são as minhas informações bancárias. Eu vou ter um documento de Word dentro da pasta de administração que vai estar escrito lá, dados da empresa. Aí lá vai ter o CNPJ, vai ter as contas, o número das contas bancárias, mas pelo amor de Deus, não coloquem senhas nessas pastas, tá? Senhas é um outro assunto que é preciso ser gerido com atenção, tá? Não me deixem senhas anotadas em celular, em e-mails. Existem formas para assegurar isso, mas isso é assunto para uma próxima aula. Então aqui, ó, você já tem essas 5 pastas para se organizar e os seus documentos não vão ficar soltos. Aí você vai me perguntar, poxa Marina, mas onde que eu vou colocar as fotos que eu uso para publicidade? Você vai usar fotos para publicidade. Publicidade é uma comunicação com o externo, então vai ficar dentro da pasta comercial. Nossa, eu não sei onde eu coloco os currículos que eu recebo. Os currículos, eles fazem parte da pasta de administração ou gestão, se você preferir. Eu prefiro deixar eles em gestão, porque de certa maneira nem todos os currículos que você recebe eles são admitidos dentro da sua empresa. Então, eu prefiro deixar uma pasta organizada dentro da pasta gestão, tá? Só de você saber as 5 diretrizes básicas de organização, segundo David Allen, que é coletar, processar, organizar, executar e revisar, e saber essas 5 pastas que você precisa para colocar os documentos e arquivos da sua empresa, você já vai estar anos-luz de muita empresária que eu já mentorei e que a empresa dela estava completamente desorganizada. Então, se você se propor a fazer, a praticar isso que eu acabei de falar para vocês, vocês já estarão à frente de muitas empresárias do seu nicho ou do mercado que você trabalha. Seguindo aqui o nosso assunto, para que a gente consiga se organizar de uma forma mais efetiva, a gente precisa falar de rotinas, processos e compromissos. Muita gente se confunde e se atrapalha na hora de estipular isso para a sua vida e também, consequentemente, para o seu negócio. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que são rotinas, processos e compromissos para que você consiga trazer tudo isso para o seu negócio e deixar a sua empresa cada dia mais estruturada e organizada. E vale lembrar que uma empresa estruturada e organizada
consegue sim ter uma lucratividade maior do que uma empresa desorganizada. Porque concorda comigo que quando uma empresa é desorganizada, o lucro ela vai se esvaindo através da desorganização que ela tem? Então, se você se organizar, certamente o seu lucro vai ser bem maior, porque você vai estar atenta aos mínimos detalhes do seu negócio. Para a gente falar sobre rotinas, a gente precisa entender que rotina é tudo aquilo que tem uma certa regularidade de ser feito. Pode ser diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, bianualmente. Então, não tem problema o espaço que você tem entre essas ações. O que você precisa analisar é que, eu sempre faço isso todo mês. Eu sempre envio um relatório para a contabilidade todo dia 30. Todo dia 15 eu organizo a folha de pagamento para eu pagar todo mundo no dia 30. Então é uma coisa que você sempre faz. E a mesma energia que você gasta para implantar uma rotina de uma alimentação saudável, para implantar uma rotina de ir à academia, é a energia que você gasta para criar as rotinas na sua empresa. Então, vai gastar energia de início, mas depois as coisas vão ficar mais leves. Você praticar um exercício hoje não quer dizer que você já vai ter uma saúde excelente agora, mas pode ter certeza, se você continuar nessa rotina de praticar exercício, no futuro você vai ter uma saúde bem melhor do que a que você tinha antes de começar a praticar o exercício. É a mesma coisa com a rotina. Ela vai ser muito dispendiosa, você vai perder muito tempo para organizar essas rotinas, mas depois as rotinas vão sendo automatizadas. E lembra que eu falei para vocês que a gente precisa pensar em formas para não sobrecarregar o cérebro, para lembrar as coisas? A gente precisa usar o cérebro para criar, para resolver problemas? Então é isso que a gente vai fazer com as rotinas. Você não vai precisar de energia para acordar de manhã e pensar, o que será que eu vou fazer hoje? Nossa, como é que será que vai ser o meu dia? Não, você não vai imaginar isso. Você vai sentar no seu ambiente de trabalho, vai ter uma lista de coisas que você já precisa fazer. E se você fizer as rotinas, é como se você já tivesse dado um check no futuro da sua empresa. As rotinas, elas ajudam a sua empresa a concluir os objetivos pelo qual você criou a sua empresa. Então, se você fizer a sua rotina diariamente, semanalmente, mensalmente, de acordo com o grau, né, dessa rotina, porque pode ser que você tenha rotinas que sejam anuais, você está garantindo a saúde da sua empresa. Então, se tiver um dia que você não está muito afim de ficar o dia inteiro lá na sua empresa, você precisa ir lá ou estar em casa, reservar esse momento para fazer pelo menos a rotina. A rotina é o mínimo viável para manter a saúde da sua empresa. Então, se no resto do dia você não quiser fazer nada, já está garantido o mínimo viável para a sua empresa estar ok. Então, as rotinas, elas são essa atividade que mantém, né, a vida da nossa empresa a longo prazo. E as rotinas, como eu falei para vocês, devem ser tratadas como prioridade. Então, eu não sei o que eu priorizo no meu dia. Você vai priorizar a rotina. O que você tem que fazer hoje que garante o sucesso da sua empresa no futuro? Está encaixado dentro dessa rotina. Então, às vezes você precisa responder e-mail de cliente todos os dias. Você precisa fazer stories todos os dias. Você precisa postar no Instagram todos os dias. Se essa é uma rotina e isso vai manter a saúde da sua empresa a longo prazo, isso tem que ser prioridade. O resto é resto. Para você definir as rotinas, você precisa ter praticado as 5 diretrizes lá do método GTD. Por quê? Você vai ter agora por escrito as coisas que vão se repetindo. Às vezes você faz coisas todos os dias, mas ainda não catalogou, não mapeou aquilo que você faz todo dia. Então, lá nas diretrizes do método GTD, você vai tomar consciência. E a partir dessa tomada de consciência, você vai ter uma lista já de coisas que você faz todo dia. Isso aqui eu só faço de 15 em 15 dias. Então, você vai fazer uma planilha escrito, checar e-mail às 9 horas. Vou levar o meu filho para a escola às 10 horas. Isso é uma coisa que você faz todo dia. E aí você vai colocar na segunda coluna lá da planilha, que isso é uma rotina diária. Então, o que é a primeira coisa que você tem que fazer no dia? Checar os meus e-mails. Qual que é a segunda coisa? Levar meu filho para a escola. Depois, a terceira coisa. E aí você vai nomeando prioridades do seu dia que garantem
o sucesso da sua empresa no futuro. Então, não é uma rotina aleatória que caiu de paraquedas no seu dia, tá? É algo que você sempre faça e essa coisa que você está fazendo tem relação com o resultado que você quer com a sua empresa, senão você vai acabar se perdendo em tarefas que não vão te levar a lugar nenhum. Depois que a gente trata as rotinas nesse sentido, você já criou a sua lista de rotinas, já colocou se ela é diária, semanal, quinzenal, você vai levar essas rotinas para a sua agenda. Por quê? Essas rotinas que têm datas maiores, ou seja, de 15 em 15 dias, é legal a gente ter anotado lá na agenda que no dia 15 eu preciso enviar um relatório para o contador. Coloca esse compromisso, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é esse compromisso, de entregar esse relatório para o seu contador no dia 15 e coloca um lembrete que esse relatório ele tem que estar pronto até 5 dias antes da entrega. Né? Então, quando você faz esse acompanhamento, dificilmente você vai esquecer das suas coisas para entregar. E olha uma situação bem interessante relacionada à rotina que interferiu muito no negócio de uma cliente. Ela registrou um domínio na internet, que era o nome da empresa dela, e esse domínio precisa ser renovado a cada 2 anos, a cada 5 anos. Ela simplesmente esqueceu de renovar. Quando ela foi precisar daquele domínio novamente, aquele domínio tinha expirado e ela não conseguiu mais comprar aquele domínio. Ou seja, ela precisou trocar o nome da marca dela porque ela tinha esquecido de pagar o domínio dela, que era bianualmente ou trianualmente. Então, olha o impacto de uma rotina de longo prazo dentro de um negócio. Você já tem toda uma marca estipulada, todo um branding organizado para vender aquele produto com seu nome, mas você não pode ter um site com seu nome só porque você esqueceu de pagar a anuidade daquele domínio na internet. Olha o impacto que a rotina tem no dia a dia de uma empresa. Isso foi um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem como a manutenção das rotinas são importantes para a saúde da empresa de vocês. E aí, você me pergunta, Marina, mas rotina então é a mesma coisa de processo, não é não? Não, o processo é como você faz estas rotinas. Você tem um jeito de fazer as coisas. Cada pessoa tem um jeito diferente de fazer as coisas. E aí, o que acontece? A gente fica com medo de delegar e a pessoa não fazer a coisa do mesmo jeito que a gente faz. Mas por quê? A gente não conseguiu mapear os processos daquilo que a gente faz. Então a gente vai acumulando uma função, acumulando outra, e isso dentro de casa também, tá? Você vai acumulando uma, outra, quando vê você tá sobrecarregada, estressada, exausta, porque você não soube delegar. Porque gastaria muito tempo para você explicar alguém para fazer aquilo. Então, era melhor você fazer do que você ter que explicar alguém. Mas se você tivesse mapeado isso no caminho de construção dessa coisa que você selecionou para fazer, era só você ter pego esse arquivo de Word entregue para a pessoa, ela lida e qualquer dúvida ela te pergunta. Ou você ter gravado um tutorial, né, pelo vídeo, explicado como é que faz aquilo ali. A pessoa que você está delegando aquela função, ela vai lá, assiste aquele tutorial só na dúvida que vai te procurar. Olha como é que as coisas seriam mais fáceis. A gente conseguiria delegar as coisas mais facilmente, sem ter essa ideia de estar perdendo mais tempo explicando isso para alguém do que você mesmo indo lá e fazendo. Com isso, a gente vai só acumulando funções dentro da nossa vida. Então, o processo é o como você faz as suas rotinas. Toda rotina tem um processo, ou seja, tem um jeito de fazer, mas nem todo processo é uma rotina. Porque às vezes, por exemplo, você tem um processo para resolver um problema de acesso de uma aluna. Mas isso não é rotineiro, isso de vez em quando que acontece. Mas existe um processo para quando você contratar alguém para ajudar no suporte, essa pessoa ter esse documento de como resolver este problema de acesso com as suas alunas. Então, olha só como é que você organizar esses processos previamente fica muito mais fácil. E aí você pensa, Marina, mas eu sou muito pequena, só tem eu aqui. Você precisa projetar a sua empresa para o futuro. Você precisa entender que vai precisar de pessoas para te ajudar dentro da construção da sua empresa. Então, agora é o melhor momento, porque tá só você. São poucas coisas. À medida que as coisas forem chegando, você já vai estipulando o processo. Então, não adianta você descabelar e querer estipular processo para tudo que você faz. Não, eu tô aqui mandando um e-mail para cliente. Como é que eu mando esse e-mail? Eu geralmente coloco essa frase inicial e depois eu dou
esse feedback, eu envio essa resposta. Você vai ter tudo isso mapeado lá num documento escrito resposta para cliente. E aí vai estar tudo escrito. Primeiro você manda um boas-vindas, depois você pergunta qual que é o problema que ela está tendo, e aí coloca lá o e-mail de informações ou um saque onde ela possa ver as perguntas mais comuns. Então você vai organizar do jeito que você quiser, da forma que você mesmo faz as coisas. Então, essa construção de processo é uma informação de ouro, porque a maioria das empresárias não tem isso dentro dos seus negócios. Então, você que está assistindo esse vídeo agora pode ter certeza que já está na frente de um monte de empresária por aí. Uma coisa que você sempre tem que fazer quando vai construir um processo é se perguntar: como eu explicaria isso para alguém? E a partir dessa pergunta, você vai criar a sua forma de explicar. Ah, eu acho que eu prefiro fazer isso aqui por vídeo. Ah, eu prefiro fazer isso com um print e escrevendo lá a anotação sobre aquele processo que eu estou organizando agora. Então, esse processo, ele vai ser organizado da maneira mais simples para você. Pode ser que seja gravado, pode ser que seja um arquivo de Word, pode até ser que tenha um caderninho aí do seu lado para você anotar os processos, mas eu não aconselho você fazer isso. Quanto mais cedo você digitalizar o seu negócio, mais fácil vai ser para você evoluir no futuro. Para finalizar todo esse assunto de rotina, processo, a gente tem compromisso. Ah, Marina, mas compromisso eu sei o que é. Quando eu vou me encontrar com alguém. Ah, é quando eu preciso marcar uma chamada de vídeo com alguém. Não. Um compromisso, ele pode ser sim um encontro com uma outra pessoa, pode ser sim uma chamada de vídeo com alguém, mas pode ser também um momento que você precisa entregar alguma coisa, enviar um relatório ou emitir alguma declaração que tenha tempo, né, para você entregar isso. Então, este compromisso precisa estar na agenda. Ah, mas então o que não é compromisso? Tarefas. As rotinas você não vai colocar na agenda. Tem muita gente que vai lá e coloca na agenda do Google a primeira partezinha lá com tarefas que tem que fazer no dia. Não, gente, isso, agenda não é lugar de você colocar tarefas. Tarefas é no To-Do List, no Notion, no Trello, mas na agenda são compromissos que você tem com terceiros ou com entregas de arquivos, de documentos que tem data e hora para ser entregues. Então, você vai colocar lá na agenda e emitir um lembrete para que esses documentos sejam entregues no momento correto. Então, agora você já sabe. Na agenda, você não coloca tarefas, não coloca rotinas, você coloca lembretes de compromissos, lembretes de entrega de documentos. Então, que isso fique muito claro aí para você, para que a sua vida fique um pouco mais organizada aí dentro do seu negócio ou dentro da sua função na empresa onde você trabalha. E para finalizar esse assunto todo aí de organização pessoal e empresarial, tenham sempre na cabeça de vocês: quanto mais rápido, quanto mais cedo vocês se organizarem e estruturarem para que a sua empresa seja profissional, para que você não haja com amadorismo, melhor vai ser o desenvolvimento da sua empresa. Então, fique atento a estes setores, a essas informações que eu trouxe para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, enviem aqui debaixo dessa aula, que vai ser um prazer responder você e tornar a sua empresa e a sua vida cada dia mais organizada e estruturada. A gente se vê em algum conteúdo por aí, que eu tenho certeza que você vai estar lá nas minhas redes sociais para a gente caminhar juntas nesse processo de organização e estruturação da sua empresa. Então, até já. Tchau, tchau.